que seria essa falta? É a sua pergunta também? Eu ia falar como que é o processo, né, de fazer a reorganização interna dos Sim. papéis das pessoas que estão à nossa volta. É porque a falta ela pode ser talvez de várias formas, né? Vamos supor, Sim. o pai não foi presente, a mãe não foi presente, ou ele é presente, mas não existe aquele contato de amor, de afeto. Exatamente. Porque a falta não tem nada a ver com a presença física. Muitas vezes a pessoa tá longe e é presente. Muitas vezes a pessoa tá no seu convívio todos os dias e é ausente. Uhum. E assim, normalmente a gente consegue perceber de quem a gente sente mais falta. Quando a gente tem olhos para ver, a gente consegue perceber. Eu sinto muita falta do meu pai. Só que isso exige um nível muito grande de humildade para você assumir de quem você sente falta. Porque eu fiquei a vida inteira mentindo para mim mesma que eu não sentia falta do meu pai, que meu pai não tinha feito falta para mim, que eu era uma pessoa autossuficiente, que eu conseguia, que estava tudo certo. É o pior tiro que a gente dá, né? O pior tiro, porque eu casei e eu queria que o meu marido fosse o meu pai. Aí começa o conflito. Não, nos primeiros anos tá tudo lindo, porque você quer o pai e aquela pessoa ocupa o lugar do seu pai. Só que de repente ele começou a me ensinar tudo o que eu tinha que fazer. Não faz isso, faz assim, faz assado. Eu falei, peraí, Você não tá é meu errado. pai? Quantas milhões de vezes eu já falei essa frase, Vanessa? Você não é Você o não No meu inconsciente pai. queria um pai, mas na hora que ele agiu como pai, não é meu pai. pai. Não é meu É pai. estranho. E tá vendo o conflito? Eu Sim. busco um pai, mas na hora que ele faz o papel eu não quero. É. Aí eu falei, tem algo errado aí. Aí a adolescente que habitava em você ficou rebelde. A quinta série chegou em mim e eu falei, você não é meu pai. Mas aí, de repente, eu tava buscando o pai. Aham. Aí eu falei assim, bom, tem algo errado. Aí eu fui pra terapia e falei assim, opa, eu senti falta do meu pai. Então eu senti falta do meu pai. Gente, é tão engraçado que tá na sua cara o tempo todo e você não quer ver. Mas Eu seu pai se ausentou por total? Quando eles se separaram, ele era muito apaixonado da minha mãe e ele fez muito pra voltar com a minha mãe. Então, tipo assim, ele ia lá em casa, chorava, fala pra sua mãe deixar eu voltar, eu não volto pra casa por causa da sua mãe e tal. E aí a gente ficou naquele meio ali, Nossa. mãe, deixa meu pai voltar e tal. Pai, minha mãe não quer. Criança, né? No meio Criança. disso. E aí, quando meu pai viu que não tinha uma possibilidade de voltar, ele se ausentou. Hoje eu entendo que foi porque ele não tinha capacidade emocional para De lidar lidar, com né? aquela dor. Só que a minha criança se sentiu abandonada. Tipo assim, ele me abandonou. Ele foi embora. E aí ele se ausentou e quando eles se separaram, eu tinha mais ou menos 6, 7 anos e depois ele morreu quando eu tinha 16. Nossa, então você não teve uma convivência física, né? Não tive. Só que quando ele morreu, quando eu tinha 16, eu já estava na adolescente rebelde. Falei, o quê? Falta? Que falta? Falta eu senti quando eu tinha 6. Hoje, pra mim, tanto faz. Eu não aceitei o luto da morte do meu pai. E como que foi isso pra você? Então, eu achava que eu era Mulher Maravilha, né? Eu achava que estava tudo certo, que eu era autossuficiente, que estava tudo bem, que não tinha feito falta. Só que aí você começa a falar, gente, tem um vazio dentro de mim. O que é isso? E essa dor que não passa nunca? E esses relacionamentos? Antes de casar, eu só arrumava homem lascado, querendo salvar, porque eu queria salvar meu pai. Meu pai foi alcoólatra. Eu arrumava viciados em droga, viciados em álcool. Cara, aí a minha mãe falava assim, onde você tá arrumando esses meninos? Aí eu Que falava, ambiente você tá frequentando, menina? falava, mãe, tadinha, eles precisam de ajuda. A minha mãe, Madre Teresa de sim. Calcutá mesmo. a minha mãe, e você tem condição de ajudá-los? Aí depois eu fui entender que eu tava na criança querendo salvar meu pai. Então eu arrumava homem Sim. lascado querendo salvar meu pai. E aí, depois que veio. Tipo assim, o caminho do autoconhecimento, você começa e não para nunca mais. Isso é verdade. Aí vem as consciências. Caramba, eu fazia isso porque eu sentia muita falta do meu pai e eu tava tentando resgatar ele de alguma forma. E aí é que vem a resposta da sua pergunta. Aí que a gente começa a integrar ele dentro da gente. Como que eu faço isso? Diariamente, todos os dias, eu falo, pai, metade de mim é você. Eu aceito você do jeito que você é. Alcoólatra, ausente. Eu entendo que as suas dores
fizeram você se afastar de mim e eu concordo com isso. E o coração fica até quentinho, né? Quentinho. Porque eu tô na minha humildade de reconhecer que ele tinha as dores dele. Ele não teve pai. O pai dele morreu quando ele tinha 2 anos. Nossos padrões, eles, né? Por mais que demorou um pouquinho, né? A ausência física Sim. dele, da questão da morte, mas chegou também, né? Cedo Chegou. pra você. Pra mim, repetindo o padrão. Que ele já, a dor dele de perder o pai, eu também tive. E hoje eu vejo que ele não tinha opção de não me abandonar, entre aspas, né? Era um padrão da família dele. Os homens eram ausentes. Todos os meus tios morreram. Todos os irmãos dele morreram e abandonaram a família. Porque é tão forte. E aí entra a frase de Bert Hellinger: nós somos muito mais leais do que livres. Por quê? Porque a gente segue os padrões de forma totalmente inconsciente. Você acha que ele queria morrer? Não. Não. Mas era a única coisa que ele conhecia também, né? Todo mundo seguiu esse caminho, eu preciso seguir também. Porque senão ele ia ser diferente da família dele. E muitas vezes é mais fácil você sofrer sendo igual à sua família do que romper o padrão e assumir a culpa e ser diferente. Porque quem é diferente do padrão familiar é apontado, é julgado, Sim. é excluído. Você tá pronto para Pra assumir lidar com isso? É loucura isso, né? Uma A gente loucura. olha assim, se a gente olhasse a fundo mesmo, é muito doido isso. E ao mesmo tempo que é muito louco, É libertador. porque a gente fica falando assim, quem não conhece fala assim, gente, essas mulheres são loucas, elas estão viajando na maionese. O Jefferson tá ali concordando na cabeça. Elas estão loucas, elas estão viajando. E aí quando você começa a olhar para a sua história e assimilar com isso que a gente está falando, você fala assim, meu Deus, é isso. É a resposta para o que eu sempre busquei, Eu não tenho dúvida que seja isso. sabe? É algo assim que você fica, meu Deus, essa sou eu. Porque se tinha uma coisa que me intrigava, era não saber quem eu era. Eu ficava assim, agoniada. Você se questionava muito? Eu me questionava. Eu me questionava muito, porque eu falava assim, gente, parece que eu não me sinto bem na minha família, parece que eu não me sinto bem com as minhas amigas, parece que eu... Mas tá perdida, né? Não Não tem. desencaixado. Quem eu E quando sou? que veio a primeira resposta? Quando eu comecei a fazer terapia. Quando eu comecei a me conhecer. Porque até então, eu mentia pra mim de todos os universos possíveis, até que não sentia falta do meu pai. É quando eu comecei a ter as respostas, quando eu comecei a olhar pra mim e falar assim, não, eu sinto falta do meu pai, eu não sou homem, eu sou mulher, eu assumo o meu lugar de mulher. Mas teve algum momento da sua vida que a energia masculina Falou mais dominou, alto? predominou em você? Então, eu luto com ela até hoje, pra equilibrar. Mulher Maravilha. Porque a energia masculina é o quê? Fazedora, faz tudo, faz e acontece, tá o tempo todo em ação. Gente, para eu descansar, para eu sentar e descansar, eu fico assim, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer... Então essa energia masculina ainda é muito dominante em mim, até querendo agradar o papai. Então, assim, eu ainda luto, eu nem gosto de usar essa palavra, porque quem luta atrai batalhas, mas eu luto com essa energia masculina, falando assim, eu sou mulher, eu posso descansar. Você acha que eu vou no salão? Eu não tenho paciência. Porque quem tem paciência é mulher. É mulher. Quem espera é mulher. Quem tá lá fazendo as unhas tranquilinha é mulher. Gente, eu não consigo. Eu tô fazendo a unha, eu tô lendo, eu tô mexendo no celular, eu tô fazendo 1000 coisas. Então, assim, a gente precisa estar o tempo todo orando e vigiando. Que a gente, ó, desequilibra Se sem permitir querer. ser cuidada, né? Sim. Tá ali todo o tempo. E é difícil, né, gente? Porque É a gente tá muito. sempre nesse lugar de cuidadora, né? Até porque a gente é ensinada, na verdade, que a gente tem que ser autossuficiente o tempo inteiro. E eu falo que, assim, a gente tem muitas conquistas, mas esse século, para a mulher, é o mais pior, né, de difícil. É o mais É um desafio penoso. mesmo, né? Que a gente tem que dar conta de tudo, ao mesmo tempo. A gente tem que dar conta de trabalhar, de cuidar de nós mesmos, de cuidar do filho, do marido, da casa, de trabalhar, de ser linda e culta. Isso. Então é muito difícil, gente. E se você não faz tudo isso bem, você tá lá nas redes sociais, nossa, fulana faz. Nossa,
Ciclano dá conta de tudo. Tá na Mas é a academia 5 comparação, horas. né? É a comparação que você não Exatamente. sabe a realidade nua e Nada. crua do outro, né? O que as Nada. redes sociais vão estar mostrando ali é É o capa, mundo né? real. É o mundo ideal. Ninguém, é o que a gente fala, ninguém vai postar ali você na cozinha ali toda esquisita fazendo comida e cabelo pra cima e toda desarrumada, ninguém vai. Ninguém Vai vai. postar sempre bonitinha, tá passeando, tá viajando, tá isso, mas a hora que você tá... Eu fiz um vídeo esses tempos que foi quando eu tava bem mal, assim, tava bem triste. Aí eu gravei, falei, gente, justamente para falar isso, que não é só mostrar quando você tá feliz, quando você tá bem, ou passar aquela imagem. Mas eu tava realmente, minha mãe na hora já me mandou mensagem, o que que tá acontecendo, Ana Paula? Falei, mãe, simplesmente eu tô expondo isso, minha vulnerabilidade, né? Porque a gente tenta esconder isso, mas eu tava mostrando ali naquele momento. Então é isso, a gente tem esses momentos, é muito, né? Mas a Muito. gente esconde, A maior parte do tempo, né? maior parte. A maior parte. A gente cresce aprendendo a ser assim. É. E quantos personagens a gente cria, né? Pra ser Demais. diferente, né? Se aceita, né? Se aceita, pra ser adequada, ideal, Isso. né? E aí, eu fico pensando, o quanto a gente se esconde, o quanto a gente vai varrendo pra debaixo do tapete, Sim. o quanto a gente vai vivendo no automático até adoecer. Você Nossa. chegou nesse ponto, Uhum. Amanda? Então, eu não, assim, eu teve um momento desses, deixa eu ver, com quantos anos eu tava? Já foi agora mais pro final eu tava com 5 anos atrás, tava com uns 29, que foi no meu emprego anterior. Eu era Mulher Maravilha a vida inteira, dou conta, só que chegou um momento na empresa que eu não queria mais, só que tinha 10 anos que eu tava na empresa. E aí eu falava assim, gente, eu não quero mais estar aqui, não faz mais sentido pra mim, não é isso que eu quero. Só que eu não tinha coragem de pedir pra sair, e eu tava dando conta de tudo, Então, tá tudo bem? tá tudo bem, tá tudo certo, eu faço o que tem que fazer, porque é isso que eu aprendi. Uhum. E aí teve um único dia que eu tive uma crise de ansiedade, assim, lá no trabalho mesmo. Que eu não, tipo, começou o coração a acelerar e tal. E eu falei assim, como eu já estava há muito tempo no processo de autoconhecimento, eu falei, gente, eu tô tendo uma crise de ansiedade. Eu já sabia que era. E eu falei assim, o que essa crise quer me dizer? Qual é o gatilho que despertou isso? E era uma comparação de um colega de trabalho comigo, que a gente surgiu uma vaga na empresa, que era a vaga que eu sempre quis nesses 10 anos. E eu não me candidatei, e o outro colega, Nossa. que tinha menos capacidade que eu, assumiu. E aí era esse gatilho que eu tinha da minha infância, de comparação com a minha irmã, porque a gente era muito comparada uma com a outra, que fez com que esse gatilho de crise de ansiedade Voltasse. surgisse em mim. Só que aí, como eu já sabia disso, como eu já tinha conhecimento, como eu já conhecia muito de mim, falei, eu estou de novo me comparando e sendo comparada com outra pessoa. Aí eu fui para o médico, né? Não negligenciei, porque eu acho que isso não pode ser negligenciado de forma nenhuma, por mais que você saiba quais são os seus gatilhos. É sempre muito importante a ajuda médica, ajuda psiquiátrica, ajuda de terapeutas, de psicólogos, enfim. Eu fui, tomei os remédios que precisava e comecei um trabalho interno comigo. Eu sei quem eu sou, eu não preciso me comparar, eu não me candidatei. Então eu tenho Foi uma escolha sua, Foi uma né? escolha. Mas uma escolha totalmente inconsciente Inconsciente. que me colocava de novo naquele padrão que eu já conhecia, de comparação, de me sentir menor do que a outra pessoa. Porque esse era um padrão interno meu. E é o que você conhecia, né? E querendo ou não, é uma crise de identidade. É. Eu conheço só isso, então eu preciso fazer isso. E o cérebro da gente, ele quer o caminho mais fácil. Ele vai levar a gente para aquele padrão que ele já conhece, por mais que Sim. seja doloroso para a gente. Pelo menos isso eu já conheço. Eu já sei quais são as consequências disso. Eu não quero trilhar um novo caminho e correr o risco. E aí, graças a Deus, eu, com minha cocriação, eu cocriei muito a partir desse dia. Eu falei, gente, eu vou ser demitida, a empresa vai me demitir, eu vou receber meu acerto, eu vou fazer uma viagem internacional. E não sei o que, já comecei a me imaginar viajando com o dinheiro do acerto da empresa.
E eu saí de férias, quando eu voltei, a empresa me demitiu e eu fui viajar com o dinheiro da empresa. Exatamente o que você imaginou. Porque a gente começa a cocriar. A gente começa a perceber que, se o meu cérebro tá cocriando Ou ruim? um ruim, por que eu não uso ele pro bom? Sim. Se o meu cérebro quer esse caminho que ele conhece, então eu vou fingir que eu conheço esse caminho aqui que leva pro bom.